A graça e a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis e depois dessa introdução que a gente compartilhou no vídeo anterior, né, agora que você está munido dessas informações, desse conhecimento, vamos de fato pegar a nossa Bíblia e ler então e estudar de fato o livro de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, tá bom por aí. Tá bom por aqui, vamos estudar esse primeiro versículo. No princípio, Deus criou. A palavra de Deus fala que Ele criou todas as coisas. Somente Deus ele tem o poder de criar algo do nada. Você vê que o ser humano ele não tem essa capacidade, esse poder. O homem pode fazer o tijolo, ele pode construir prédios e casas, mas quem fez o barro? Entende? O homem pode construir várias e várias coisas através das indústrias, de máquinas, mas ele sempre transforma uma matéria pré-existente. O homem não é capaz de criar algo do absoluto zero, ele sempre transforma algo que já tem. Ele sempre funde com outros elementos e acaba fazendo outros elementos, mas criar a partir do absoluto zero, esse poder de criação, o homem não tem. Então, a palavra de Deus fala que no princípio Deus criou todas as coisas. E é interessante isso, né? Porque o homem hoje, os cientistas, os pesquisadores, né? O homem caído, ele tenta tirar Deus da história. Ele tenta tirar Deus do universo, dizendo que Deus não participa, nem mencionam Deus. Eles querem estabelecer processos, fazer teorias, desenvolver métodos e não colocar Deus. Né? Mas a palavra de Deus fala que Ele criou todas as coisas. Então você tem aí, né, a teoria do Big Bang. É uma teoria, né? Quem sou eu para falar sobre isso? Né? Eu não sou físico, eu não sou especialista, eu não sou cientista, então respeito muito quem acredita nessa teoria, mas vejamos que eles dizem que em algum lugar no universo houve um ponto onde concentrou uma massa absurda de energia e que de repente explodiu. Olha que interessante. Essa teoria ela fala que o nada produziu alguma coisa. Né? Eu não duvido que essa explosão possa ter existido. De verdade, francamente, eu acredito que possa ter havido uma explosão sim, mas eu fico perguntando quem é que deu o start? Quem é que ligou a ignição? Quem é que acendeu o pavio? É nisso que eu fico pensando. Então, nessa teoria, imagine você que se você abrisse a porta da sua casa e tivesse um carro parado lá em frente, o que você ia pensar? De quem que é esse carro? De onde ele veio? De onde ele apareceu? Não é verdade? Então, é muito estranho, né, você falar que uma explosão ela deu o início, o start à vida de todas as coisas. Olhe para as estrelas, olhe para o universo. Francamente, você acha que uma explosão seria capaz de gerar a vida que nós temos hoje, a variedade de vida que nós temos hoje? Né? Nem com toda a probabilidade possível. Francamente, você acha que seria possível? A gente está falando aí de mais de 100 mil espécies. Tá? Então, quando eu falo de espécies, eu falo de formas de vida diferentes, né? Mais de 100 mil formas de vida diferentes, aliás, catalogadas aí, e cada forma de vida tem a sua espécie. Por exemplo, tem a espécie dos cães, né? Tem aí o cão, a raposa, né? O cachorro, a raposa, tem um coiote. Então a gente está falando só dos cães. Né? Só dos caninos, digamos assim. Ainda tem mais dos felinos, tem das aves, dos peixes, enfim, das plantas. Né? Então são tantas e tantas e tantas formas de vida, tão diferentes, tão distintas, para falar que tudo veio de uma evolução, tudo veio de uma explosão. Em outras palavras, francamente, a gente tem que pôr um pouco de bom senso. Né? A gente às vezes, imagina uma situação hipotética. Eu não tenho conhecimento nenhum em gráfica. Eu não tenho. Imagine que me coloca lá dentro de uma gráfica e fala assim, agora você vai produzir um livro. Sem chance disso acontecer. Agora imagine eu colocar uma bomba nessa gráfica. Qual a chance de eu explodir essa gráfica e cair um monte de livro lá fora?
lá do outro lado, não é? Agora, imagine que eu pegasse um monte de letras, um monte de letras, colocasse numa caixa, colocasse uma bomba lá dentro e explodisse. Aí, se eu explodisse essa caixa com essas letras, qual a chance dessas letras caírem enfileiradas? Qual a chance dessas letras caírem enfileiradas e fazendo uma história? Então, requer muito mais fé para acreditar que o Big Bang criou a vida do que em Deus ter criado a vida. Entende? Quando você pensa, por exemplo, se você chegasse, como eu falei, fora da sua casa e percebesse que tem um carro lá dentro, você imediatamente ia pensar, alguém colocou esse carro aqui. Porque você não vai imaginar que esse carro foi fruto do acaso, que esse carro foi o universo que colocou ele ali. Não, você vai olhar para o carro e imediatamente você vai ver que ele tem uma marca, ele tem uma placa, mesmo que ele não tivesse uma placa, que alguém conduziu até ali, alguém o colocou até ali, ele não apareceu do nada, ele é de alguém, ou alguém é responsável por ele. Agora, imagine que você pegasse todas as engrenagens, todas as peças de um carro e com uma explosão, você vai cair um carro prontinho do outro lado, com todas as engrenagens perfeitamente alinhadas, uma dependente da outra, com todos os sistemas elétricos, eletrônicos, mecânicos, hidráulicos ali, perfeitamente alinhados, todos os parafusos nos seus devidos lugares. Qual a chance de você acreditar que uma explosão gerou esse acontecimento? Entende? Então, aqui a palavra de Deus está dizendo claramente que no princípio Deus criou todas as coisas. E isso é muito importante, né? A gente saber que Deus é quem criou. Deus é quem criou. Então, lá em Salmos 19, verso 1 está escrito que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. No livro de Romanos também, em capítulo 1, fala que Deus se deixa conhecer pelo universo, pelas coisas que Ele criou. Então, a natureza, o universo mostra, dá sinais inequívocos de que existe um Deus que criou todas as coisas. Agora, é notório saber que entre Deus criar todas as coisas, nem todas as coisas acontecem porque Deus quer. Mas antes da gente entrar no próximo versículo, antes de a gente analisar, eu quero também falar outra coisa, que tudo que Deus faz, ele é perfeito. Tudo que Deus faz é bom, né? Não tem nada que o homem possa criar que possa gerar um prazer, uma alegria, né? Um ânimo tão grande quanto Deus. Eu me lembro que eu já fui tirar férias, né, em algumas praias do Brasil, e sempre quando eu chego lá, gente, aquele mar é hipnotizante. Eu gosto muito, eu já fui em Porto Seguro, já fui em Ilhéus, Rio de Janeiro. E quando a gente fica ali de frente para o mar, ouvindo o barulho das ondas, da última vez eu achei muito bonito ali, recentemente eu fui na praia de Porto Seguro. E o hotel ficava bem ao lado da praia, né? Então a gente ouvia o barulho das ondas do mar, e que lugar maravilhoso, que lugar bonito, que lugar agradável, você ouvia aquele barulho das ondas, essa sinfonia celestial, essa melodia celestial que nunca cansa, pelo contrário, aquilo ali te acalma, aquilo ali dá vontade de continuar ouvindo sempre. O barulho da chuva, quem é que não gosta do barulho da chuva para dormir? Né? Quem é que não gosta do barulho de pássaros, barulho da natureza? Então a gente percebe que tudo que Deus faz é perfeito, é agradável. Agora, o ser humano, o homem, não tem essa capacidade de criar algo com tamanha perfeição. Não. Então a criação humana, ela é limitada, né? Quando a gente vê uma criação humana, por exemplo, uma música, por mais que você goste daquela música, seria terrível ficar ouvindo só aquela música o tempo todo. Eu falo que eu gosto de muita melodia, eu gosto de ouvir música, mas tem música que tem uma hora que cansa, dá vontade de ouvir outra coisa, né? Agora, tudo que Deus faz é tão perfeito, é tão maravilhoso, né? Então, como é bom falar do Senhor, como é bom saber que é Ele que criou todas as coisas. Agora, no verso 2, está escrito assim, ó: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus
pairava sobre as águas. Então aqui, no versículo 2, fala que a terra, ela estava sem forma e vazia. Então, a gente percebe que existe aqui a Bíblia, ela não é um livro, assim, que às vezes um versículo para o outro, ela pode passar eras, pode passar muito tempo. Não significa que ela é dias corridos, assim, né, como a gente imagina que fosse. Quando a gente lê ali o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2 parece que dá uma ideia de continuidade, mas não é bem assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então esse princípio aqui, lá em João, capítulo 1, por exemplo, ele também começa também no princípio, só que é um princípio muito mais antigo. Está escrito o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tanto que o Senhor é maravilhoso, né? Esse princípio de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, fala de um princípio antes da criação, antes de todas as coisas. Deus estava lá. E a partir dele, isso é muito antigo mesmo. Mas esse princípio de Gênesis, ele é um princípio que vem depois. Né? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, aqui a gente tem o princípio da projeção. Porque um artista, ele sempre vai criar uma obra e vai se expressar nessa obra. Você vê, por exemplo, eu que gosto de carros, né? Teve uma época que a Hyundai e a Kia, eles tinham um projetista chamado Peter Schreier, que ele que desenhou os carros da Kia e da Hyundai. Por isso são carros muito bonitos, né? Agora, ultimamente, os carros não são tão bonitos quanto antigamente, né? Mas o fato é que ele expressa, deve ter mudado provavelmente o designer, né? Mas o fato é que ele expressava a habilidade dele, o conhecimento dele, ele se expressava nas obras dele, ele colocava ali o que ele imaginava. Quantos artistas, né, colocam naquelas pinturas abstratas o que eles estão sentindo dentro deles. Então muitas vezes, muitas obras humanas, às vezes, elas não têm forma, elas não têm uma aparência agradável, elas não são bonitas nem nada, mas é porque essas obras expressam os seus criadores. Então, se essas obras expressam os seus criadores, eu pergunto, o que Deus criou? A gente tem que olhar para Deus. Como que Deus é? Quem Deus é? Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Agora, o que aconteceu no verso 2, que fala que a terra, porém, estava sem forma e vazia? Então, aqui a gente vê claramente que Deus, ele não criou a terra. Então a gente vê aqui no versículo 2, entre o versículo 1 e 2, se passaram eras e eras, muito tempo, e aconteceu algo aqui que deixou a terra sem forma e vazia. Por quê? Porque quando a gente olha aqui para essa palavra, né, a terra estava sem forma e vazia, né, essa estava é o mesmo que esse tornou-se sem forma e vazia, era o mesmo que era. Né? Então, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, isso aqui é o mesmo que tornou-se. Né? A terra, ela tornou sem forma e vazia. Algo aconteceu que a terra ficou nessa condição, nessa situação. Né? Então, toda vez que no Velho Testamento é usada essa expressão sem forma e vazio, ou trevas, significa que houve um juízo de Deus. Tá? Então, por exemplo, lá uma das pragas que Deus falou para Moisés jogar no Egito, uma das pragas era trevas. Então, todas as vezes que a gente vê no Velho Testamento a palavra trevas, ela significa que houve um juízo de Deus. Então aqui, depois do versículo 1, houve um juízo de Deus que deixou a terra, tornou-se, ela se transformou em trevas e sem forma e vazia. Né? Então,
para que a gente entenda o que aconteceu aqui, entre o versículo 1 e 2, houve a queda de Satanás. Né? Houve a queda de Lúcifer na terra. Então, tem alguns versículos aqui que falam sobre a história dele. Isaías capítulo 14, verso 12, está escrito o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Você sabia que Lúcifer não é o nome dele, tá? Lúcifer, ele significa, na verdade, um nome em latim, se chama Luci, que é luz, Refé, né, que é anjo. Então, Luci Refé significa anjo de luz, por causa daqui, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, anjo de luz, filho da alva, como foste cortado, lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, lançado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Isaías 14, 12. Aqui conta a história dele. Né? Então, no livro de Ezequiel 28, 11, também está escrito assim, ó: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então o rei de Tiro, Deus começa a mandar uma mensagem que, embora estava endereçada para o rei de Tiro, mas ela também se refere a Lúcifer, dizendo assim, ó: assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden. Aqui a gente vê que o rei de Tiro não tinha chance de estar no Éden. Quem estava no Éden lá? Entende? Estivesse no Éden, no jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, carbunclo, enfim, fala de outras pedras preciosas aqui, né? Em ti se faziam os seus tambores, teus pífaros, até no dia em que foste criado, foram preparados. Ou seja, ele tinha ali instrumentos musicais, ou seja, dá a entender que Lúcifer aqui, ele era o querubim responsável pelo louvor no céu. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. E no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante os reis te pus, para que olhassem para ti. Então aqui a gente percebe que um terço, né, a Bíblia fala em outros versículos também, que um terço do céu estava sob o comando de Lúcifer. E por causa dessa corrupção que ele teve, ele foi julgado. Entende que Deus, ele esperou um momento de arrependimento de Lúcifer. Acontece que ele não se arrependeu, ele determinou no coração dele que ele tomaria o trono de Deus, e por causa disso ele manipulou uma rebelião entre todos os anjos que estavam debaixo da sua autoridade ali, e por conta dessa rebelião Deus expulsou ele e os seus anjos para a terra, né? Então, por conta disso, a terra tornou-se sem forma e vazia. Você percebe que Deus, ele é perfeito em tudo que faz, mas a terra, ela recebeu uma condenação, ela se tornou sem forma e vazia. Então, Deus não cria nada perfeito, nada imperfeito, nada sem forma e vazio. Na verdade, sem forma e vazio, ele aponta para algo que aconteceu, o juízo, né? Para o juízo de Deus. E assim é o homem. Deus criou o homem, perfeito. Só que aí veio Satanás e corrompeu o homem, corrompeu sua natureza. E o homem, ele tem essa mesma descrição. O homem sem Deus, ele é vazio, sem formas e em treva. O homem sem Deus, ele procura explicação para todas as coisas, mas ele não consegue. O homem sem Deus, ele tem um vazio tão grande dentro dele, um vazio que só é preenchido com Deus. Não é com sexo,
não é com dinheiro, não é com trabalho, não é com riquezas, não é com nada, é somente com Deus. O homem sem Deus, ele é vazio, sem forma e em trevas. Né? Então Satanás, ele destrói a criação de Deus. E uma coisa que é interessante a gente falar, que talvez não é muito comum, é que há uma diferença entre anjos caídos e demônios. Nós temos os anjos, que são os anjos do Senhor. E nós temos os anjos caídos. E nós temos também os demônios. Né? A palavra de Deus, no livro de Efésios, ela fala que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra todo principado e potestade nas regiões celestiais. Então hoje, atualmente, Lúcifer, ele está preso no céu, nas regiões celestiais. Então os anjos caídos, eles estão nas regiões celestiais. E aí os demônios, acredita-se, através de um estudo feito por um irmão muito precioso, num livro chamado As Eras Mais Primitivas da Terra, ele fez um estudo onde ele percebeu que os demônios eram as criaturas que estavam vivas aqui na Terra e que eles tinham um espírito. E aí, quando Satanás foi lançado na Terra, né, essas criaturas se uniram com Satanás contra Deus. E por causa disso, né, houve um juízo ali. Por isso que demônio, ele atua na terra e nas águas. Quando Jesus, ele foi expulsar um demônio, né, de um homem, e os demônios, a legião ali, falou para ele: Senhor, por favor, não manda a gente para o abismo. Permite que a gente vá até aquela manada de porcos. Então, o Senhor deu o comando para eles, eles foram até uma manada de porcos e os porcos se precipitaram no mar. Porque os demônios, eles gostam do mar e também o lugar deles é na terra. Então, demônios, eles não têm corpo. Eles são seres que eram físicos, perderam seus corpos, mas que agora são só espíritos e precisam de um corpo para ter acesso a esse mundo. Por esse motivo, eles têm desesperadamente a necessidade de possuir objetos, possuir animais e possuir pessoas. Né? E eles gostam de água também. A gente vê muitos trabalhos aí feito em encruzilhadas, em cachoeira, porque eles gostam disso mesmo. Né? Então é uma coisa muito profunda, muito tenebrosa até. Mas o Senhor, ele é maravilhoso. Né? O Senhor, ele é bom em tudo que ele faz. Esse conhecimento, né, da gente falar essas coisas, é para que você saiba que Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E que a terra, ela não era sem forma e vazia, e não havia trevas. Deus não faz nada para ser trevas. Mas a terra tornou-se porque alguém decidiu ir contra Deus, decidiu levantar em rebelião contra Deus. E a partir do momento, a Bíblia conta que existem 3 querubins. Ela menciona a existência ali de 3 querubins. Né? A gente fala que Lúcifer, ele é o querubim do louvor, justamente porque aqui, quando ele é mencionado junto com louvores, com música, instrumentos de música. Quando é mencionado Gabriel, o outro querubim que é mencionado, além de Lúcifer, é Gabriel e o outro Miguel. Quando Gabriel é mencionado, é sempre quando uma mensagem muito importante está para ser entregue. Então, Gabriel, por exemplo, ele é mencionado quando ele vai entregar uma mensagem para Daniel, Zacarias, que é o pai de João Batista, e também Maria, né, mãe de Jesus. E Miguel, todas as vezes que ele é mencionado no meio de uma guerra, para uma guerra. Então ele é mencionado ali, estava lutando contra os principados e potestades, né, lá no livro de Daniel, também lá no livro de Apocalipse, lutou contra Lúcifer, né, disputou com Lúcifer o corpo de Moisés. Então Miguel, ele é o arcanjo da guerra, Gabriel é o arcanjo das grandes e mensagens importantes, e Lúcifer é o arcanjo, o querubim do louvor. Então tem esses 3. E cada um desses 3 fica responsável por 1/3 dos anjos. Né? Então por isso que Lúcifer, ele levou 1/3 com ele desses anjos aí. A palavra de Deus é tão maravilhosa, né? Tão maravilhosa. O interessante é que ver esse símbolo, é ver que a terra, ela estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas olha só, o Espírito de Deus pairava.
quando é necessário haver vida, para gerar, para que haja vida, é necessário que o Espírito de Deus paire sobre as águas. Então, para que eu e você saíssemos desse estado de trevas, sem formas e vazios, então é necessário que o Espírito Santo, ele paire sobre nós. E aqui pairar é o mesmo que chocar, é o mesmo que uma galinha faz com seus pintinhos. Para que haja vida, o Espírito Santo tem que gerar. Para que Deus possa criar, né? Aqui a gente percebe a presença do Senhor aqui. Ele gera primeiro com o Espírito. Isso é maravilhoso demais. Então, para que o vídeo não fique longo, eu vou encerrar por aqui, nessa segunda parte, mas eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma. Espero que esse conhecimento, esse compartilhamento, ele seja útil, seja vivo para você. Espero que essa palavra venha tocar o seu coração e trazer clareza e entendimento no nome de Jesus. Deus, eu quero orar agora por esse irmão, por essa irmã que está recebendo essa palavra, que eles possam, no nome do Senhor Jesus, abrir os olhos deles para a sua maravilhosa palavra. Que eles possam, Pai, no nome de Jesus, ter vontade de conhecer o Senhor cada vez mais e mais, através da sua maravilhosa palavra, no nome de Jesus. Então é isso. Um beijo no coração. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.